Quero saudar a Záquia, apresentando aqui o nosso querido Martiniano, todos os que estão aqui na mesa comigo, a nossa futura presidente do Brasil. Também ao Luiz Fortini, que além de advogado do Martiniano, é um poeta que nos emociona cada vez que nós escutamos, não tantas vezes ele, infelizmente, mas várias vezes o próprio Martiniano declamando as poesias do Fortini. E a gente teve a oportunidade de ouvir pela última vez lá na Conferência Nacional do PSOL aqui em Brasília, e todos se emocionaram, né, Heloísa, com a poesia do Fortini declamada pelo Martiniano. É até uma coisa irônica, né, a gente estar aqui hoje defendendo o Martiniano contra uma condenação judicial. Eu digo que é irônico porque nós estamos no país da impunidade, no país em que os maiores corruptos estão soltos, em que os maiores corruptos não só estão soltos, como estão no comando das principais instituições do país. Então, esse é um retrato muito vivo da podridão que as instituições, e inclusive o Poder Judiciário, estão mergulhados. Porque, evidentemente, que a justiça no nosso país tem servido exclusivamente aos interesses dos poderosos. É claro e é felizmente que existem juízes que são permeáveis à verdade e à justiça real. Mas existem muitos, e talvez sejam em número muito maior, aqueles que são permeáveis às pressões políticas e aos interesses econômicos que estão por trás dessas pressões políticas. Então essa condenação do Martiniano só se explica por essa enorme distorção que existe no Poder Judiciário, onde começa pelos assassinos ricos, como a Suzane Richthofen ou o jornalista Pimenta Neves, que estão soltos, enquanto os pobres ladrões de galinha estão atulhados nos presídios em condições subhumanas, enquanto os corruptos estão soltos e comandando a tentativa de prender aqueles que têm a coragem de denunciar. Então, nós viemos aqui hoje prestar essa solidariedade ao Martiniano, que é o nosso vice-presidente nacional do PSOL, porque este ataque ao Martiniano é um ataque a cada um de nós. E se o senhor Marconi Perillo quer o Martiniano sem os direitos políticos, é porque ele quer calar o PSOL, é porque ele quer impedir o PSOL de fazer-se ouvir aqui no estado de Goiás e fazer-se ouvir no Brasil inteiro, porque o papel do Martiniano não é um papel exclusivamente regional, mas é um papel nacional, e não foi por qualquer razão que ele foi escolhido para ser o vice-presidente do partido, vice da Heloísa Helena, não na chapa presidencial, mas no comando do partido, porque ele tem esse papel de dirigente nacional do nosso partido. E o Marconi Perillo sabe que se o Martiniano for eleito deputado federal, ele vai continuar e cada vez mais vai colocar a boca no trombone para denunciar os desmandos da turma do Marconi Perillo, das demais oligarquias e elites que comandam a política aqui no estado de Goiás e no Brasil. Então, nós viemos aqui manifestar a nossa indignação e fazer coro com o Martiniano, porque o que ele disse, que o Marconi Perillo é cúmplice e amádio da corrupção, nós repetimos, e ele vai ter que processar todos nós também, porque repetimos quantas vezes forem necessárias que o Marconi Perillo é cúmplice e amádio da corrupção. Fez as denúncias junto com o Cajuru na Rádio Caio. O Cajuru foi outra vítima dos ataques
dessa oligarquia política que não suporta a verdade e que não suporta a coragem de dizer a verdade, está lá o Cajuru exilado em São Paulo, porque aqui no estado de Goiás está perseguido e ameaçado de morte. Então, nós repetimos, e o Marconi Perillo não se cansa de dar demonstrações de que o Martiniano tinha razão quando disse que ele era cúmplice a mais da corrupção. E a última foi agora, no governo Lula, quando ele colocou a deputada Raquel Teixeira na fogueira, forçando ela a denunciar que o Sandro Mabel havia lhe tentado comprar para o PL, e depois ele se acertou com o Sandro Mabel, ficou de bem com o Sandro Mabel de novo, e a Raquel Teixeira que quase foi caçada, enquanto o Sandro Mabel foi absolvido e colocado nos píncaros da glória, como se fosse um grande injustiçado pela deputada Raquel Teixeira, que havia denunciado que ele tentou comprar o seu mandato para o PL. Então, o Marconi Perillo é capaz, inclusive, de puxar o tapete dos seus próprios companheiros de partido, como foi o caso da Raquel Teixeira, para proteger os corruptos como o Sandro Mabel, que nós conhecemos bem lá, e a bancada do PSOL não se cansou de denunciar e de pedir a sua cassação, e eu e o Babá fomos à tribuna naquele dia lá para pedir a cassação do senhor Sandro Mabel. Então, evidentemente que há uma tentativa de impedir que o Martiniano siga sendo essa figura que eu não tive a alegria de conhecer há 20 anos, como o Babá e o Toninho. Eu conheci o Martiniano em 2003, mas gosto dele como se conhecesse pela vida toda, porque é uma figura humana extraordinária e com uma capacidade política e uma coragem absolutamente invejáveis. Então, nós temos a convicção de que esse processo precisa ser enterrado, que o Martiniano vai se eleger deputado federal e que nós vamos continuar denunciando os desmandos do senhor Perillo e de todos aqueles que continuam utilizando a máquina pública para beneficiar os seus próprios interesses, que continuam roubando do povo brasileiro, que continuam explorando e massacrando os trabalhadores, como foi o caso dos trabalhadores do Sonho Real e de tantos outros aqui do estado de Goiás. Muito obrigada e com certeza